amor de Deus, ignorem o grilo. Ignorem o grilo. Oi, eu sou Shelly, né? Eu vim aqui trazer um quadro diferente, onde eu vou literalmente pegar um tema totalmente aleatório da Wikipedia e tentar falar isso por 5 minutos. É um desafio muito difícil, porque se quer um tema muito fácil, tipo a letra A, não tem, eu acho que não tem tantas coisas para se falar sobre a letra A, eu não sei. Mas se quer um tema muito complexo, falar isso sobre 5 minutos vai ser bem difícil. Mas eu vou tentar falar isso sobre. E o mais difícil mesmo vai ser tentar entender, porque talvez seja alguma coisa tipo física quântica. Aí vai complicar, entendeu? Isso é um tema muito fácil, vai ser muito ótimo. Então, vamos lá ver qual é o tema, né? Vamos ver qual é o tema. Neste site, Wikipedia aleatório, ele literalmente dá um site totalmente aleatório da Wikipedia. Então, só clicar bem aqui. Este passarinho aqui, está vendo este passarinho? Este passarinho também, Euripigmorphae. Este porra, cara. Ai. Tá. Euripigmorphae. Ok. Agora vamos falar sobre essa pesquisa. Vou falar sobre os Euripigmorphaes, né? Se é assim que se pronuncia. O nome Euripigmorphae significa literalmente semelhante a Eurifiga, que seria a espécie mais comum desse clado, ou a mais famosa, pelo menos. Em 2013, pesquisadores, junto com o pesquisador biólogo Tamaki Yori, do Departamento de Biologia da Universidade de Flórida, nos Estados Unidos, em Gainesville, analisavam como a estrutura dos genes de espécies como o rabo de palha, o galho de sol, quer dizer, garça-sol e o cagu, eles tinham algum tipo de relação. No processo, eles analisaram mais de 12 mil genes em um tipo de processo chamado inserção e deleção, onde eles conseguiram, por meio disso, descobrir que essas espécies possuíam um ancestral em comum, né? Com isso, eles criaram um clado de aves, o Euripigmorphae. Anteriormente, os rabos de palha eram pelecaniformes, e o cagu e a garça de sol eram considerados gruiformes. Como anteriormente, esses tipos de espécies eles eram vistos como espécies totalmente diferentes. Só que, após esse tipo de pesquisa, eles conseguiram mesclar tudo isso em um tipo de só gênero. É como se o quê? Eles tivessem 3 coisas diferentes e com os resultados deles, eles poderiam dizer que essas 3 coisas possuíam um ancestral em comum. Um exemplo de gruiformes, sendo um grou japonês, e um exemplo de pelicaniformes, os próprios pelicanos, de modo que antes não possuíam nenhum tipo de afinidade. E agora, por incrível que pareça, esses 2 tipos de coisas estavam em comum. Anteriormente, em 2004, era considerado por Feinhold meta-aves, ou traduzindo, outras aves. Ele era um tipo de clado que consistia em vários tipos de aves, como os beija-flores ou os flamingos. Porém, essa relação não fazia sentido e foi logo desmanchada pelo Erickson em 2006 e Hackett em 2008. Em 2022, um membro da Philocode, George Sangster, definiu esse tipo de clado, o Euripigmorphae, como o clado que possui a coroa menos inclusiva de todos os clados, pois esse clado só possui 2 integrantes, 2 ordens nela, sendo os pelecaniformes e os gruiformes. Esse menoclado ele possui as espécies Phaeton Figaelias e Rhinochetus jubalis. Rinoceronte, mais cheetos, mais uma juba. Rhinochetus jubalis. Voltando a 2022, a Philocode ela conseguiu relacionar os Euripigmorphes com os Paedocornites, eu acho que é assim que se fala, relacionando eles como se fossem irmãos. Atualmente, o grupo possui até um registro fóssil, que remonta ao Maastrichtiano, do período Cretáceo. Enquanto os rabos de palha são espécies marinhas, o cagu e a garça de sol preferem viver em ambientes mais terrestres ou em florestas. Então aqui vamos para evidentes fotos verdadeiras de um rabo de palha. Aqui nós temos um rabo de palha, né? Dá para perceber que ele tem detalhes de palha, uma palha feita por várias gerações de uma tribo indígena. E também temos um rabo
muito incrível de um animal que eu não sei qual é, eu acredito. Aqui eu tenho uma garça, eu tenho também o beija-flor, e eu tenho aqui um símbolo de negação dizendo que eles não têm nada a ver com o outro. Olha aqui do outro lado tem um rabo de palha, e eu tenho uma garça-sol. Um símbolo dizendo, nossa, eles têm tudo a ver. Aqui temos um exemplo de um Euryphidimorpha, que pertence aos rabos de palha, sendo um rabo de palha de cauda branca. Ele é um dos indivíduos menores que são relacionados à área marinha. Vemos aqui como ele é muito legal, né? Ele é um pássaro bem diferente. Ele é muito pequeno. Ele é bem pequeno, bem pequenininho, bem pequeno. Ok, eu tentei resumir o máximo de informações que eu consegui pegar deles e as partes também. As mais importantes informações que eu consegui pegar. E dou uma dica, não. Se você for estudar sobre os Euryphidimorphs, não é bom pegar por esse vídeo, beleza? Porque eu posso ter enganado alguns tipos de informações, entende? Então, mesmo assim, os Euryphidimorphs são pássaros bem interessantes. Dá like lá neles, se inscreve no canal dos Euryphidimorphs e ativa o sininho de notificações dos Euryphidimorphs. Eles são muito legais. Ok, espero que tenha achado o vídeo, pelo menos, interessante, né, de se ver, eu acho. E é isso, né, valeu. Bom fim de dia, viu? Eu não ia esquecer do bom fim de dia. Ok. Agora eu vou falar sobre os... esqueci de falar aquele resultado. Em 2022, um membro da Philo Code, George Sandster. Anteriormente, esses tipos de aves eram considerados metáveis. Porém, ele foi rasgado. Não, tem que falar quem foi. Voltando a 2022, a Philo Code conseguiu criar uma... Voltando a 2022, o nome Euryphidimorphae significa, literalmente, semelhante a Euryphidimorphae. Não! Aqui temos um exemplo de um Euryphidimorph sendo Aqui temos um exemplo de um Euryphidimorpha sendo um dos menores Euryphidimorpha. Aqui temos um exemplo de Euryphidimorpha, um dos menores